Então, continuando aqui, segunda parte da nossa teoria. Em determinadas situações, pode ser necessária a implementação de um join, de uma tabela com ela mesma, ou a autojunção. Como, por exemplo, temos a tabela de funcionário mostrada na figura abaixo, onde existe um autorrelacionamento entre os campos ID funcionário e ID gerente. Um gerente é um funcionário, certo? Só que assim, digamos assim, eu coloco ela aqui como foreign key, e daí ele vai entrar como uma categoria especial. Por exemplo, eu quero saber quem que é o gerente. Lá na frente eu quero saber quem que é o gerente do projeto. Entende? É por isso que existe esse tipo de coisa aqui. Beleza. Então, a gente tem a seguinte situação aqui. Ó. Para fazer uma consulta mostrando todos os empregados juntamente com seu respectivo gerente, será preciso declarar a tabela de empregado mais de uma vez no código SQL, como mostra o comando abaixo. Aqui ele está usando apelidos, né, do ladinho aqui, as alias que a gente chama, select func.nome, func.cargo e gerente.nome. Aqui é como se ele estivesse abrindo uma nova tabela, que é a mesma tabela, só que com gerente agora. Em vez dele ser, ele vai ser um funcionário gerente. From, funcionário func e funcionário gerente. Então aqui, digamos assim, ele abre de um lado uma tabela e do outro lado outra tabela. Mais ou menos assim, ele abre aqui o funcionário, no caso, né? Funcionário. E aqui, de novo, ele abre um funcionário gerente. Certo? E daí o que acontece? Vamos só aumentar aqui, ó. Ele abre um funcionário gerente, e daí a consulta em si, ele vai gerar aqui para mim uma nova tabela com os funcionários com seus respectivos gerentes. Então, mais ou menos é isso que ele está fazendo aqui, ó. Certo? Abre o funcionário, abre o gerente e o funcionário com seus respectivos gerentes. Então, não vamos salvar aqui. Isso daqui foi só um exemplinho. Beleza. E daí, where? Qual que é o filtro? Só que aqui ele não está usando join, né? Funcionário de gerente, que daí ele está referenciando aqui, igual a gerente de funcionário. Ordered by funcionário.nome. Daí ele vai ordenar pelo nome. Então vamos lá ver o que acontece, como que acontece isso. Vamos colocar no nosso verdão aqui. Fechou. Então assim, aqui aparece os nossos gerentes, né? E é isso. Tipos de junções. O comando abaixo retorna todos os registros da tabela de cidade. Se observarmos com atenção a cidade de Ponta Grossa, cujo ID cidade igual a 11 possui o campo ID estado com valor null. Ou seja, não existe nenhum valor atribuído a essa cidade. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PHP MyAdmin. Olha aí, ó. A nossa Ponta Grossa aqui, ó, tá como null. E ela aparece duas vezes. Ela tem duas identidades. Ela tem o 11 como tem o 22. Certo? E vamos lá ver. Tá, beleza. Ele vai me listar aqui todas as cidades sem filtro nenhum, né? Mostrando todas as colonias. Então vamos executar para nós ver a mágica acontecendo. Tá aí. Blá, 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 blá. Ah, meu Deus. Aqui. E daí, tipos de junções. Supondo que uma situação seja necessário um relatório com todas as cidades cadastradas e seus respectivos estados. Nós temos um problema aqui, porque Ponta Grossa não tem ID estado, né? Ela está como null.
Neste caso, será preciso que uma operação de join entre as tabelas da cidade e estado sejam realizadas. Aqui, ó, lá quando você vai programar teu banco, lá você bota lá, ó, lembra que tem o null e o not null. Você aceita valores nulos e não aceita valores nulos. Você tem que colocar como not null para evitar esse tipo de coisa aqui, ó. Mas como é possível observar, a cidade de Ponta Grossa não irá aparecer na consulta, visto que ela não possui um estado correspondente e não atende à condição de junção. Select id cidade, cidade.nome e o F. From cidade, join estado. On, daí ele está falando a condição, né? Cidade.id estado, estado.id estado. Cidade, tabela, foreign key, tabela, primary key, order by id cidade. E aqui ele está usando o where, né? Então vamos, é só utilizar aqui. Vamos usar o join. Ó, daí ele está me dando o que eu pedi lá, né? O id cidade, o nome e o F. Que daí no caso vai ser esses caras aqui. Select desk cidade, desk estado e desk. Não é desk, agora select from cidade, select from estado. Deu um erro. O que eu errei? Select from estado. Select. Ah, ali ó, faltou da cidade. Vamos repetir o código aqui. Aí, então assim, eu estou descrevendo, né, aquilo que eu falei, ó, foreign key. Foreign key, vamos subir aqui. Tabela, foreign key, tabela, primary key. Então vamos só observar isso daqui, ó. Tabela, foreign key, tabela, primary key. E esse cara tá dando desse. Basicamente é isso que está falando do join ali. E daí você está dando um select from na cidade, que ele está pegando no caso aqui, no teu código aqui. Ele está pegando o id cidade, que é essa menina aqui, essa primeirinha aqui, id cidade. Ela está pegando o nome da tua cidade, tá aqui, e tá pegando o meu UF do meu estado, que tá aqui. Certo? Então fechou. Ele tá me listando aqui. Só que nós temos um problema. Cadê Ponta Grossa? Cadê Ponta Grossa daqui? Ponta Grossa, ele tá aqui. É o 10, o 11 e o 22. Mas ele não tá me listando aqui. Então nós temos um problema. Ó, nem o 11 nem o 22 está aparecendo aqui. E eu quero que ele apareça. Como que a gente vai contornar esse problema? Se um valor existe em uma das tabelas do join, mas não existe na outra, este valor será excluído do resultado da busca. Esse tipo de junção é conhecida como junção interna e consiste no tipo mais comum de junção. Os exemplos de junção que fizemos até agora são todos internos. Select id cidade, cidade.nome e UF. Então ele está colocando as colunas que ele quer. Cidade, join, estado. Você está percebendo que aqui a gente já não está mais referenciando, né? Por exemplo, id cidade só tem aqui. E daí cidade, join, estado não tem nome no... Deixa eu não falar bobagem. Cadê? Estado. Nome.
Ah, tá. Então, eu só referencio, digamos assim, eu quero que pegue o campo nome, por exemplo, tem ID cidade só tem dentro do ID cidade. O F só tem dentro do estado. Cidade.nome, ele tem os dois, então eu tenho que referenciar com o pontinho. Falar, ó, é da tabela cidade com o seu nome. From cidade join estado. Então é as duas tabelinhas que eu quero. Cidade.id estado, estado.id estado. Order by id cidade. Então, beleza. É o mesmo código, né, que a gente rodou. O de cima é o mesmo daqui. É ou não é? Vamos conferir. Estamos aqui para isso. Testar todas as teorias. Abra aqui para mim e vamos observar se tem alguma coisa diferente aqui. Senhor, aqui. From, cidade, estado, on. Cidade, ponto, estado, order by. É a mesma coisa. Não mudou nada aqui. Não mudou nada. Então, beleza. Junção interna. Daí aqui, ó. Se fizermos uma junção sem especificar o seu tipo, ela será por padrão uma junção interna. Entretanto, para deixar o código mais claro e facilitar futuras manutenções, o ideal é que se deixe explícito o tipo de junção executada. Para a junção interna, podemos executar com o comando inner join. Digamos assim, se você não colocar nada, ele vai entender como inner. Parecido lá quando você dá um order by ASCII desc. Se você não coloca nada, ele vai dar como ASCII. Se bota como desc, ele vai ser descendente, né? Se utilizarmos somente o join, por este padrão também será interno, como especifica abaixo. Então aqui ele está usando o inner join e aqui está usando o join. Basicamente é isso, só que ainda a gente não resolveu o problema aqui. Em uma junção, quando as chaves primárias e estrangeiras possuem o mesmo nome, é possível abreviar o comando SQL, usando o comando using. Por exemplo, cadê nosso esquema aqui, ó. O meu cliente aqui, ó, ele tem o ID cidade, que é o mesmo nome da primary key aqui, ó. Certo? Então eu posso usar o using. Outro exemplo. O meu pedido aqui, ó, ele tem um ID cliente, que é igualzinho o primary key aqui, ó. O foreign key dele é igual a esse. Então eu posso usar using também. O funcionário, a mesma coisa. O ID funcionário está aqui dentro dele. Posso usar using. Esse cara que eu já não vou conseguir, ó, porque o ID gerente é o mesmo ID funcionário. Então aqui eu já vou ter que fazer lá, fazer aquela coisa. Funcionário ponto ID gerente. Gerente igual a ponto ID funcionário. Daí já não vai dar para usar o using. Seguindo o nome do campo utilizado para a junção, como mostra o exemplo abaixo, onde na tabela de cidade e de estado, o campo de junção é o ID estado. Então aqui a gente está fazendo ID cidade, cidade.nome e o F. Aquela mesma situação, né? Que você coloca, ó, isso daqui só está dentro da cidade, isso daqui eu estou referenciando porque tem na tabela dos dois, e o F só tem na tabela de estado. O banco ele consegue ver isso na hora que você está fazendo as consultas. From cidade, inner join, estado. Aqui não precisava colocar o inner, né? Using, daí ID estado. Porque ele está falando, ó, então a foreign key, a primary key é essa menina aqui. E ID cidade. A cidade está fazendo a junção com o estado e usando a foreign key do estado. Então, vamos lá. Vamos executar esse código aqui para nós ver. Aí. Então, basicamente, em vez dele ficar escrevendo toda você dá o join, daí fala, esse daqui é esse daqui é aquele. Ele está resumindo aqui para você. Né? Em vez de você fazer tudo isso daqui, você só fala, viu, a foreign key é o mesmo nome, então eu vou usar o using aqui, ó. Proof. Então encurta mais um pouco o código, é mais um confete para você usar.
Junção externa. As junções externas incluem todas as linhas de uma tabela e incluem todos os dados da segunda tabela, apenas quando as linhas correspondentes são encontradas. Então, aqui a gente já vai dar um jeito de resolver aquele problema do null lá da nossa ponta grossa, né? No caso da tabela de cidade, caso fosse necessário uma consulta que retornasse todas as cidades, não seria possível a utilização de uma junção interna, visto que existem cidades que não possuem o estado correspondente. E dessa forma, essas cidades ficariam de fora do resultado, que foi o que aconteceu naquela consulta, né? Não cumprindo o objetivo real da consulta, que será mostrar todas as cidades. Daí aqui ele dá o códigozinho, né? Vamos executar aqui no nosso Verdão. Beleza, nosso 11 aqui, o nosso 22 não está aparecendo, porque ele está usando o inner join. Está fazendo consulta interna. Ele só vai voltar para mim o que tiver num e tiver no outro. Se não tiver, digamos assim, a foreign key lá falhou, em um deles ele vai ficar excluído. É isso que ele está dizendo com esse comando. Beleza. As junções externas incluem todas as linhas de uma tabela, incluem os dados da segunda tabela, apenas quando as linhas correspondentes são encontradas. No caso da tabela de cidade, caso fosse necessário uma consulta que retornasse todas as cidades, não seria possível a utilização de uma junção interna, visto que existem cidades que não possuem o estado correspondente. Desta forma, estas cidades ficariam de fora do resultado, não cumprindo o objetivo real da consulta, que seria mostrar todas as cidades. Para esses casos, é necessárias junções externas, que permitem mostrar os registros, mesmo que esses não possuem valores correspondentes com as demais tabelas durante as operações de join. Existem 3 tipos de junção internas, e elas são left outer join, right outer join, full outer join. Uma junção com o operador left outer join indica que a tabela no lado esquerdo da junção será responsável por determinar o número de linhas do resultado, enquanto a tabela do lado direito é usada para fornecer os valores de uma coluna sempre que a correspondência é encontrada. Então vamos só dar uma olhada aqui. Quando você utiliza lá o left outer join, esse cara aqui, ele está falando, essa coluna aqui, ela vai ter que aparecer e essa menina aqui vai ter que aparecer junto. Porque é uma consulta externa, né, que chama. Tá, então vamos lá. Aqui ele está usando um left outer join, que daí no caso ele está falando, vamos ler aqui. Uma junção left outer join indica que a tabela no lado esquerdo da junção será responsável por determinar o número de linhas do resultado, enquanto a tabela do lado direito é usada para fornecer os valores de uma coluna sempre que a correspondência é encontrada. Certo? A consulta abaixo deseja mostrar todas as cidades com seu respectivo estado, caso o estado cadastrado. Como é possível observar, a cidade de Ponta Grossa é exibida na consulta, mesmo sem ter sido atribuída. Então ela fala, você vai aparecer de uma forma ou de outra. E aqui ele está pegando, digamos, só a parte da esquerda, né? Que no caso aqui é cidade. Ele está falando aqui, a cidade que manda. A cidade que manda e o estado vai ter que aparecer. Isso quer dizer o left. Se fosse o right. Right outer join, o estado que manda e a cidade que vai ter que aparecer. Basicamente é isso. Então vamos lá. Aqui, aqui já vai aparecer. Aí, apareceu a nossa Ponta Grossa. Então, digamos, isso daqui é uma consulta externa. Tem que tomar cuidado também, porque esse comando aqui é bem pesado. Dependendo do tipo da consulta que você vai fazer, você coloca um negócio desse, vai ficar bem lento. Você pode crashar o banco. E right outer join, que é o que eu estava falando, uma junção com o operador right outer join, indica que a tabela do lado direito da junção será responsável por determinar o número de linhas do resultado, enquanto a tabela do lado esquerdo é usada para fornecer os valores de uma coluna correspondente à encontrada. A consulta abaixo deseja mostrar todos os estados com seus respectivas cidades. Entretanto, mesmo que um determinado estado não possua nenhuma cidade atribuída, ele será exibido no resultado. No caso, temos o estado do Rio de Janeiro. Então, vamos dar uma olhada aqui
Vamos pegar esse código aqui e vamos dar uma olhada aqui. Ele está falando de estado, né? RJ, Rio de Janeiro, ó, não está aparecendo. Curitiba. Então vamos lá. Ó, então, tem uns caras que não estão aparecendo aqui, ó. Por quê? Porque ele está falando que quem manda é o estado. E tem umas cidades aqui que estão duplicadas, né? Ou tem alguma coisa estranha. Vamos entender isso aqui. Vamos dar um select de cidade. Vamos select estado. Epa, from, né? Faltou o from. Faltou-lhe o from. Então, vamos lá. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio. Então, ó, nós podemos perceber que Santa Catarina é o 3 e o 7. O Rio é o 8 e o 4. Blumenau, blá 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 blá. São José dos Campos. O que é que ele está dizendo aqui? Entretanto, mesmo que um determinado não possua nenhuma cidade atribuída, ele será exibido no resultado. No caso, temos o estado do Rio de Janeiro. Eu não entendi o que aconteceu aqui, mas vamos avançar. Provavelmente a gente vai entender. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. É que eu acho que assim, ele está duplicando, né? Daí ele aparece aqui, ó. Não tem nenhum, mas ele está referenciando 2 vezes. Eu acho que é isso aqui que aconteceu aqui. Junção externa. Podem ser feitas entre várias tabelas e não existe uma limitação específica. No exemplo abaixo, temos uma junção externa entre as tabelas de clientes, cidade e estado. Dessa forma, todos os clientes tendo uma cidade atribuída ou não, todas as cidades tendo um estado atribuída ou não, e os estados que possuem as cidades correspondentes serão exibidos. Deixa eu só ver o tempo disso. Vamos esticar. Terminar esse material aqui para a gente poder ir para a lista. Então, select, cliente.nome, endereço, cidade.nome e UF. Não está aparecendo o estado aqui porque o banco é esperto, ele sabe que, digamos, esse daqui faz parte tudo do cliente. Ele sabe que ele quer o nome da cidade e sabe que é o UF do estado. From, cliente. Left, outer join, que daí no caso ele vai mostrar todos, que mesmo que não apareça lá, cidade e using. E de cidade. Então, no caso, ele está falando, ó, minha foreign key aqui é a mesma da primary key lá de quem eu estou dando join. Left outer join, estado, using e de estado. Mesmo esquema aqui. Tá, o nome da foreign key é o mesmo. Order by, cliente.nome. Então, cliente.nome. Ele vai aparecer tudo. Todo mundo que, se tiver algum campo, quem está mandando aqui, ó, é a primeira tabela, a outer join. A tabela da esquerda. Sempre a tabela da esquerda que está mandando. Então vamos executar isso aqui para a gente ver. Deixa eu colocar essa teoria aqui e vamos colocar o nosso código aqui. Deixa eu baixar ela um pouquinho aqui. Olha o que ele está dizendo. No exemplo acima agora, né, temos a junção externa entre as tabelas de cliente, cidade e estado, que é aqui, né? Cliente, cidade e estado. From cliente, left outer join, cidade. Using de cidade, left outer join, estado.
Desta forma, todos os clientes, tendo cidade atribuída ou não, então, no caso, o segundo aqui esse daqui faz uma parte do cliente, né? Esse daqui é a cidade. Mesmo ele tendo cidade atribuída ou não, vai aparecer. E todas as cidades, tendo atribuído ou não, também vão aparecer. Estados, né? Então é isso mesmo que ele faz. Ele ignora e vai aparecer de qualquer forma. Epa, aqui. Então vamos lá. Então aqui, o cross-join. Isso daqui é como se fosse um produto cartesiano, né? Vai fazer todas as combinações. Select, ponto nome e o F. Daí ele vai pegar o nome da cidade e cruzar com todos os UF de estado. From cidade cross join estado. Ele não está dando filtro nenhum, né? Só está mandando cruzar todos os dados. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí, ó. Blá 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 blá. Nada a ver, né, tio? Então vamos. Isso daqui. Os caras falam que isso daqui é para fazer. Testar a velocidade do teu banco, a velocidade do teu servidor, né? Ó, exemplo de junções. A consulta abaixo faz a seleção de todos os pedidos feitos no ano de 2017. É retornado o ID pedido, nome do cliente, nome do vendedor, nome do gerente e do vendedor. Então, ó, ID pedido, data, cliente.nome. Aqui é o primeiro. Que daí, digamos aqui, ele vai pegar tudo do pedido. Daí aqui o próximo é join cliente. Daí já fala aqui do cliente. Using ID cliente. Então, a foreign key é o mesmo nome que está dentro lá da tabela desse cara. Daí vendedor. Aqui ele está usando as áreas, né? Digamos assim, os apelidos, para você reduzir o nome. Gerente.nome. Daí ele vai ID pedido, nome do cliente, nome do vendedor e nome do gerente. Aqui entra aquele esquema lá que você tem que abrir, digamos assim, fazer um join dentro da própria tabela para poder aparecer o gerente, que o gerente é um funcionário, e vamos ver o que acontece aqui. Ó, seguinte, a consulta, todos os pedidos feitos no ano de 2017. 2017, fechou. É retornado o ID pedido, nome do cliente, blá, nome do vendedor, blá, e o nome do gerente, blá. Vamos entender o código, né? Então vamos ver aqui. Ele fala assim, aonde que é que a gente estava? Deixa eu ver. Aqui. Selecione. Aqui ele vai falar todas as colunas que vão aparecer, né? E daí from pedido join cliente. Beleza. Using ID cliente. Beleza. Join funcionário e using ID funcionário. Aqui, ó, aqui entra aquele negócio de montar duas tabelas iguais com alias, no caso, né? Com funcionário gerente, vendedor, ID gerente, igual a gerente ID funcionário. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, ó, porque as foreign keys são diferentes, você já não vai poder usar o using. Você vai ter que referenciar dessa forma aqui. E daí aqui ele está colocando filtro, né? Where, data, between, blá, blá, blá. Então, fechou. Aqui, a consulta abaixo faz a seleção de todos os pedidos que foram feitos por clientes que residem no Paraná. E é retornado o ID do pedido, data e o nome do cliente UF. De pedido, data, nome do cliente UF. From, pedido, join cliente. Using. Então, basicamente, ele está falando, ó, as tabelas que eu vou unir são essas, e a foreign key é o mesmo nome da primary key. Join. Daí ele está fazendo um novo join desses caras aqui com a cidade, que o ID cidade é o mesmo, está dentro lá do mesmo cara. Join de novo, estado. Ele está usando aqui, digamos, para pular, né? Não está
usando, digamos, dados da tabela, usando só para pular para o estado para trazer o F. Daí using a mesma coisa, digamos, a foreign key, o nome é a mesma primary key, where o FPR order by data. Então vamos lá. Aí, ó. Então, fechou. A consulta abaixo faz a seleção de todos os pedidos que residem no Paraná e de pedido, e esse daqui a gente já fez, né? Então vamos lá. E falta esse último aqui, ó. A consulta abaixo faz uma seleção de todos os pedidos feitos no ano 2017 por clientes que residem no Paraná que possuem algum produto da Intel em seus itens. E é retornado o ID pedido, data, nome do cliente, blá 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 blá. Então aqui tudo que vai retornar. E aqui a gente já vê que já tem umas áreas aqui. From pedido, join cliente. Aqui, primary key, blá blá. Cidade e de cidade. Todas as tabelas que vão ser usadas, ó, elas estão sendo usadas com join. Ó, blá 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 blá, join, 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 join. Using, porque, digamos assim, as foreign keys são iguais às primary keys. E daí a condição de filtragem, where between, daí o intervalo, daí end, o F igual a PR, end descrição like, tem que ter isso daqui no nome, order by data. E ele vai fazer esse filtro. Então vamos executar ele aqui. Então é um encadeamento, né, de tabelas ali e você vai fazendo suas consultas. Então, ó, essas pessoas aqui, elas usam produtos da Intel. O John Rambo vendeu pro Gabriel Jesus e é isso, cara. Então, agora nós vamos fazer uns exercícios e vamos botar essa caixa preta para fritar e resolver esses problemas. Então, tem que prestar muito bem atenção no que é pedido e ver também o left outer lá. Acho que é left outer, né? Quando, por exemplo, você quer que apareça, né? Que esse daqui é bem importante. Left outer join, right outer join, porque a gente vai ver ali nos exercícios que isso daqui vai ser requisitado. Então é isso. A teoria acaba aqui e boa sorte para nós nos exercícios. Até mais.